Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Nós sabemos que existe a presença na nossa sociedade de várias entidades de classe que representam, ora, os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, que representam aí as mais diversas profissões que existem em nossa sociedade. E nós sabemos também que existe a presença, ou melhor dizendo, até a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós aqui que fazemos este programa, O Direito é Todo Seu, o programa em parceria entre a FIB, o nosso curso de Direito, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil e o que é que a OAB pode fazer pelo cidadão, qual é a função que ela tem junto ao cidadão. Para tratar deste tema comigo hoje, eu recebo o Dr. Adilson Sartorello, que é advogado e também diretor secretário-geral da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. A gente, através da Ordem, é que agradece a presença aqui. Muitas pessoas, doutor Adilson, costumam me questionar aí, aqui dentro da própria faculdade, os alunos que chegam para cá, a OAB é uma entidade de classe. As pessoas, na verdade, a própria sociedade tem muita dúvida, ou possuem várias dúvidas em relação ao que seja efetivamente a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Muitas pessoas acham que é uma entidade que só serve para a defesa do advogado. Na verdade, as pessoas fazem muita confusão sobre o que é, na verdade, a OAB. A OAB, caro César, caro telespectador, além de ser uma entidade que regula a própria profissão do advogado, desde no seu âmbito administrativo, na sua organização e em dispor de elementos que permitam o exercício da advocacia, ela também tem como objetivo atender a sociedade, atender a comunidade como um todo. E apenas para o telespectador também possa compreender um pouco disso, a OAB ela tem o seu Conselho Federal, composto aí por representantes de cada estado, e assim representam toda a advocacia nacional. Nós temos em cada estado uma seccional, que vai representar os advogados daquele estado, e por fim as subseções nas principais cidades brasileiras. No estado de São Paulo nós temos 225 subseções, e uma delas está sediada aqui na cidade de Bauru, que congregam os advogados de Bauru, do Artim e Piratininga, e hoje fazemos parte de um time aí de quase 4.000 advogados só aqui na nossa região de Bauru. Nós temos uma situação também aí, onde as pessoas, a maioria das pessoas acredita que a OAB seja uma entidade eminentemente representativa de uma classe, que é a classe dos advogados. Eu, na qualidade de advogado, professor aqui da nossa Faculdade de Direito da FIB, nós que estudamos o dia a dia, que estamos presentes na OAB, nós conhecemos bem a atuação e as funções que existem na OAB. Mas é interessante deixar claro para a sociedade, especificamente também aqui para a sociedade bauruense, para as pessoas que vivem aqui na cidade de Bauru, que a OAB, a atuação da OAB, a função da OAB vai muito além de representar uma classe. Amigo telespectador, a OAB tem como missão, inclusive disposta pela própria lei brasileira, proteger a nossa Constituição, que é a nossa principal legislação, proteger esse nosso Estado democrático de direito em que nós vivemos e que permite a liberdade de todos nós de nos manifestarmos, expressarmos. Além disso, a própria OAB tem, de forma expressa na nossa lei, a obrigação de zelar pelas instituições jurídicas de nosso país, velar, enfim, pelos direitos humanos, pela justiça social, enfim, proteger o cidadão e não tão somente atender à classe dos advogados, mas a toda a sociedade de forma geral. Na realidade, por essa sua fala, nós podemos dizer que ela tem, na realidade, a OAB uma verdadeira função pública, né? Aí a OAB hoje está presente na nossa Constituição Federal, como o caro doutor Adilson acaba de dizer aqui, atua em defesa da lei, atua em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, enfim. A atuação não se restringe realmente à defesa dos direitos ou prerrogativas que são inerentes aos advogados. E essa situação, agora falando em advogado, nós temos aqui na nossa cidade de Bauru algumas faculdades de Direito, temos a nossa Faculdade de Direito aqui, da FIB, e as pessoas vêm para cá, os alunos chegam aqui
E alguns aspiram a ser advogados e outros querem seguir outras carreiras, mas o que eu quero dizer é que hoje no Brasil como um todo, não só especificamente na cidade de Bauru, não há necessidade de nós termos a presença do advogado em 100% das ações. Nós temos situações que evidentemente são as exceções, onde não há necessidade de um advogado também. Sim, alguns casos, principalmente aqueles de pequenas causas ou em algumas situações de reclamações trabalhistas, até não é necessária a presença do advogado. Contudo, não é recomendado que se procure o judiciário sem a assistência de um profissional da advocacia. É como tomarmos um remédio sem orientação médica. Isto pode gerar algum problema, algum dano, ainda que no futuro. O advogado ele é o único profissional que está apto a realmente captar as informações do cliente e, de acordo com aquilo que ele estudou, de acordo com a legislação, de acordo com as decisões dos nossos tribunais, ele pode aplicar, naquele caso, o direito da melhor forma possível e se socorrer junto ao judiciário das medidas, né, que podem, de fato, trazer o direito àquele que está, de alguma forma, pleiteando. Na verdade, nós poderíamos dizer até que a atuação do advogado aí se dá como um verdadeiro facilitador. É lógico que, como em todas as profissões, nós temos algumas pessoas que se desviam do caminho mais correto e todas as profissões são assim, mas na verdade o advogado ele deve atuar como um facilitador entre as demandas sociais e o Poder Judiciário e o próprio Estado brasileiro, onde ele que vai levar, vai chegar até o Judiciário, bater as portas do Judiciário ali, para que o pleito do cidadão seja atendido e o direito do cidadão ali seja realmente defendido de forma instrumentalizada como deve ser. E caminhando nesse nosso debate, nessa nossa conversa, nós temos muitas pessoas aí fora que estão naquela fase de eu vou prestar vestibular, que carreira que eu vou seguir. Alguns jovens às vezes também nos perguntam a situação, mas como eu me torno advogado? Basta eu entrar na faculdade de Direito, eu vou lá, passo no vestibular, concluo o curso, já sou um advogado? Existe? Aí o pessoal aí fora também tem muito esse tipo de dúvida. César, claro, precisa fazer uma boa faculdade de Direito para que se possa pensar em ser advogado. Mas uma vez formado, é preciso ser aprovado no exame de ordem, que tem, inclusive, como seu principal objetivo, apurar se aquele formado tem condições para, de fato, exercer a advocacia e, assim, não trazer nenhum prejuízo ao seu futuro cliente. Mas, por outro lado, o formado no curso de Direito também pode buscar outras carreiras jurídicas, como o cargo de juiz, de promotor público, de delegado, entre tantas outras profissões que podem ser alcançadas a partir de um curso de Direito. E também não podemos esquecer que o curso de Direito ele é fundamental para qualquer uma das profissões. Conhecer o direito significa dizermos que se conhece melhor aquilo que se pode pleitear, aquilo que se pode buscar junto ao poder público, junto à sociedade e junto ao seu vizinho que seja. Mas conhecer o direito faz bem para todos. Sem dúvida alguma. E só lembrando aqui a questão da prova da OAB, dita agora aqui, nós temos que recordar que o Supremo Tribunal Federal já houve um julgamento onde, por votação unânime, a prova da OAB ela foi julgada como sendo constitucional pelos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, realmente é um filtro que existe para colocar aí no mercado de trabalho as pessoas que realmente estejam efetivamente preparadas para a defesa dos interesses e direitos do cidadão que procuram esse profissional. As pessoas, quando contratam um advogado, não só um advogado, mas como qualquer um outro profissional, as pessoas, elas querem sempre ter informações desse profissional. Se você vai contratar um pedreiro, você quer ter informações. Se você vai contratar um eletricista, a pessoa vai adentrar até a sua residência, você, evidentemente, quer ter informações acerca desse profissional, como qualquer um outro. E o advogado não é diferente. As pessoas querem ter informações acerca desse profissional que estão contratando. E a situação é a seguinte: as pessoas muitas vezes vão até a OAB para lhe tirarem informações sobre o advogado que estão contratando. Essa é uma situação real que se vive lá, né? Sim, nós recebemos, inclusive, na OAB aqui em Bauru, muitos pedidos
de informações sobre advogados. Vejam bem, a ordem não se nega a prestar as informações sobre dados de contato dos advogados inscritos aqui na subseção de Bauru, como seu telefone, o seu endereço, seu nome completo, seu número de OAB e principalmente confirmar se aquela pessoa de fato está inscrito como advogado nos quadros da OAB. Ora, o que a OAB não pode de maneira alguma é tecer qualquer manifestação sobre a idoneidade de um advogado, sobre as suas qualificações, se é um bom ou não advogado, enfim. Mas as informações de forma geral são sim fornecidas a quem procura aqui a OAB Bauru. E ainda nós temos uma opção, né? Na internet existe o Cadastro Nacional dos Advogados, onde qualquer um, a partir de um computador, pode consultar estes mesmos dados, de telefone, endereço e até enviar um e-mail direto do Cadastro Nacional dos Advogados para esse advogado que está sendo procurado. É interessante essa situação. A OAB, dentro dos limites também que possui, ela presta esse serviço à população, porque hoje nós estamos vendo algumas pessoas atuando como se fossem advogados, advogadas, e na realidade não o são. Na verdade, a pessoa, até mesmo questão de serviço de consultoria, a pessoa se passa por um advogado e nós temos aí, inclusive, processos crimes tramitando e tudo mais. Mas, enfim, nós temos uma outra situação a ser discutida, que a população carente aqui de Bauru especificamente, vamos assim dizer, hoje ela pode se valer de um convênio que existe na questão da assistência judiciária, um convênio existente entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB do Estado de São Paulo. É um convênio que visa dar suporte às carências, aos direitos que as pessoas mais carentes possuem. E a OAB aqui em Bauru é muito atuante nesse aspecto, proporcionando aí, doutora Nilson, uma gama enorme de profissionais para que possam atender às demandas da população mais carente que possuímos. Sim. O Estado, na verdade, tem este dever de prestar uma assistência jurídica, assistência judiciária àqueles que não possuem condições para pagar um advogado. E assim, inclusive, são entendidos aqueles que têm uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Contudo, o Estado, através da sua Defensoria Pública, né, mais especificamente aqui no Estado de São Paulo, a Defensoria Pública, muito atuante, mas não possui condições de atender a toda a demanda. E, em razão disso, surge o convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil, para que possa, assim, serem atendidos todos aqueles interessados e que estejam dentro deste conceito de baixa renda. Para tanto, é preciso comparecer até a Defensoria Pública, aqui no caso de Bauru, para que possa se passar por uma triagem e, uma vez habilitado, a própria Defensoria vai encaminhar para a OAB vai indicar um advogado entre aqueles que estão participando do convênio e este advogado vai, então, atuar aí em defesa da causa do cliente e deste interessado. Lembrando que a remuneração do advogado se dará pelo próprio Estado, não havendo necessidade deste cliente, deste interessado, pagar qualquer verba a título de honorários a esse advogado, não deve, não pode pagar, e inclusive as custas do processo também conseguirá a isenção do Estado, conseguirá a sua justiça gratuita e assim permitirá o acesso ao judiciário. Apenas destacando, César, que nas cidades de Duartina e aqui de Piratininga, como lá nós não temos a atuação da Defensoria Pública, essa triagem ocorre diretamente na própria sede, na sala da Ordem dos Advogados lá. Então o interessado tem que comparecer até a sala da OAB, que funciona inclusive nos próprios fóruns de Duartina e de Piratininga, para então participar dessa triagem, sendo que lá nós temos inclusive plantões, onde dependendo do caso, da situação, o interessado poderá receber esse atendimento inicial já ali mesmo, no momento dessa triagem. Fica aí a dica, né, para essa pessoa, a comunidade mais carente, que não tem condições de contratar um advogado, compareça à Defensoria Pública, como bem explicitado aqui, para que você tenha aí um amparo em face do direito que você pleiteia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
Você que chegou agora, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Estamos aqui discutindo hoje a questão que é inerente à atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, a questão da atuação pública da OAB, o que é que a OAB pode aí fornecer, vamos assim dizer, qual é, na verdade, o braço que a OAB estende ao cidadão para ajudá-lo, vamos também utilizar essa palavra, simplesmente para elucidar as questões anteriormente aqui debatidas no bloco que acabamos de terminar. Mas existe uma outra situação, embora seja triste se dizer, mas também ocorre em toda e qualquer profissão. A questão é aquela do advogado que não presta um bom serviço. Tenho por mim que a grande maioria dos advogados, dos meus colegas e amigos advogados, sem dúvida alguma, abraçam a causa da advocacia com muito amor. Mas temos aquelas situações, repito aqui, como toda e qualquer outra profissão, em que o advogado acaba saindo do caminho mais correto, que é... Não, o caminho mais correto não, nós devemos dizer o caminho correto, que ele deveria seguir na defesa do direito do seu constituinte. E fica aí sempre a dúvida para a população. E esse advogado que não presta um bom serviço, que na realidade não atende aos anseios daquele seu cliente, daquele seu constituinte, daquele cidadão, como é que fica a situação desse advogado? César e meu caro telespectador, como você bem disse, César, em toda profissão nós também temos os maus profissionais. E a OAB, ela tem inclusive como missão evitar que isto ocorra. Através da sua comissão e do seu Tribunal de Ética e Disciplina, ela recebe toda e qualquer denúncia contra uma má atuação, contra a má-fé de um advogado. Ela irá processar um expediente ético-disciplinar e ao final irá julgá-lo. E sem dúvidas, se ficar comprovado uma má-fé, uma atuação irregular do advogado, ele será punido exemplarmente. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela corta na própria carne quando é necessário. Felizmente, o número de casos que chega até a OAB, embora existam, mas pelo número de advogados que possuímos, vimos que é um percentual bastante baixo. Mas, sem dúvidas, uma vez havendo a reclamação, haverá apuração e, se for o caso, o advogado será punido, sem dúvidas. Nós estamos assistindo aí situações de advogados que se envolvem em crimes e etc. Sem dúvida alguma, a OAB, como é verificado até na mídia, realmente toma as providências administrativas que lhe cabe na questão de punição desse advogado. Uma outra situação também que eu gosto sempre de ressaltar, em contrapartida a atuação desse advogado que não segue o caminho correto dentro da sua profissão, nós temos também o lado que não é só uma questão de direito do advogado quando ele atua ali na defesa do seu constituinte, na defesa do cidadão que busca um amparo ali juntamente ao advogado que ele confia. Na realidade, nós temos uma situação que se designa hoje de prerrogativas dos advogados, onde sem essas prerrogativas do advogado, ele não tem como atuar em prol do seu cidadão, né? As prerrogativas, César, são alguns direitos que a legislação brasileira entrega aos advogados para que eles possam, de fato, exercer plenamente a sua atividade profissional em defesa do seu cliente. Não se trata de qualquer privilégio, muito pelo contrário, né? Na verdade, se trata de um direito que é outorgado ao próprio cidadão. É o direito do cidadão que o advogado está defendendo. E para exercer na sua plenitude esta defesa, é que a legislação outorga, então, alguns direitos ao advogado, à advocacia, para que qualquer autoridade pública não possa impedir esse pleno exercício de defesa que nos é outorgado, inclusive, pela nossa Constituição brasileira. Nós estamos aí debatendo a questão da maioridade penal, se reduz, se não reduz, o que acontece com isso, isso é um mero exemplo, mas nós temos uma situação de
será que a lei precisa ser mais endurecida, não precisa ser mais endurecida? A OAB não pode se afastar desse debate. Sem dúvidas, e a OAB está ligada intimamente ao debate das legislações que nós temos aqui em nosso país. A OAB, inclusive, ela é favorável ao endurecimento da legislação, ela é contra a criminalização, contra qualquer ato criminoso, contra o crime organizado. A OAB, ela tem que exigir, e ela faz isso, desde suas iniciais constituições, a aplicação da lei. O Estado tem que aplicar a lei, seja em detrimento de quem quer que seja, como nós temos visto, inclusive recentemente, ocorrendo no Brasil. No entanto, o que não se pode tolerar, César, em hipótese alguma, em busca de uma condenação, em busca de combater o crime, inversamente passar por cima de alguns direitos já estabelecidos, principalmente quando se fala de direitos constitucionais, como da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, que é aquele onde qualquer um que esteja sendo acusado poderá exercer a sua defesa, poderá, através do advogado, ter conhecimento do processo, saber do que está sendo acusado, ter o princípio de inocência sempre aplicado a ele, até que haja uma condenação definitiva pelo judiciário, aquele que for competente. O que nós não podemos tolerar é que qualquer autoridade pública passe por cima da legislação que já existe. Contudo, a OAB é totalmente favorável às mudanças da lei, acompanhando o desenvolvimento do país e buscando, sim, combater essa escalada da violência que nós temos visto ultimamente. Nessa sua linha de comentário aqui na nossa conversa, nós verificamos muito a situação onde o cidadão, ele confunde, alguns, evidentemente não podemos generalizar, mas algumas pessoas confundem a pessoa do criminoso com a pessoa do advogado. As pessoas às vezes atribuem uma questão de impunidade ao advogado que defende aquela pessoa. Nós vivenciamos muito essa situação. Não se pode confundir a defesa de um direito, ainda que seja um criminoso confesso, com a defesa do crime. O advogado não está ali sequer para apreciar o crime, até porque quem vai julgar será sempre o judiciário. O advogado não está a defender um crime, não está a defender o criminoso propriamente dito. O advogado está ali para defender sempre a aplicação correta da lei para aquela pessoa, seja quem for, tenha ou não praticado o que se está acusando. É preciso, inclusive, César, que a população, de uma forma geral, entenda que advogado não tira ninguém da cadeia. Quem manda prender é juiz. Quem prende é a polícia. E quem manda soltar não é advogado, é o juiz. O advogado, quando muito, ele pede. E pede de acordo com aquilo que está na lei. Se, através do pedido do advogado, ocorreu a soltura de um preso ou a absolvição de um acusado, é sinal de que naquele caso estava se cometendo uma injustiça. E o advogado pediu e o juiz concedeu, porque de alguma forma se estava ferindo a legislação que nós temos. Portanto, o que se espera é a mudança da legislação. Se de fato há impunidade, ela ocorre não por culpa do advogado, mas por culpa de um erro de uma autoridade pública ou porque a legislação não permitia, muitas vezes, o próprio clamor popular. E aí é o caso de alteração da lei. E a alteração da lei, ela é função do nosso poder legislativo, que são nossos vereadores, nossos deputados, nossos senadores, e destes devemos cobrar a alteração da lei para que nós não tenhamos esta sensação de impunidade no nosso país. Uma outra situação, mudando um pouco o rumo do nosso debate, da nossa conversa,
Eu queria falar de uma situação específica aqui em face da nossa cidade de Bauru, é que a OAB de Bauru, ela possui uma atuação muito intensa em face da comunidade bauruense. Eu começo exemplificando por esse nosso programa. Esse programa nosso, Direito é Todo Seu, é uma parceria muito frutífera em face do curso de Direito da FIB e da própria OAB de Bauru, onde nós tentamos aqui esclarecer, levar informações às pessoas que muitas vezes não têm essa informação. Nós tentamos aí chegar perto ou até essas pessoas transmitindo essas informações. E além disso, a OAB tem uma atuação muito intensa na nossa cidade. Sim, César, inclusive em nome da OAB Bauru, de toda a sua diretoria, do nosso querido presidente Alessandro, gostaríamos de agradecer à TV FIB, a este programa, né, que disponibiliza os trabalhos da ordem, as atividades que nós temos em prol de toda a sociedade. A OAB Bauru conta hoje, além da sua diretoria, mas com um trabalho incessante de 56 comissões. Foram criadas a partir de determinados temas para contribuir com a própria advocacia e com a sociedade. O trabalho é exercido através de coordenadores de cada uma dessas comissões, que não recebem nada por isso, um gigantesco trabalho voluntário em prol das atividades da ordem. A ordem, através dessas suas comissões, mantém íntima relação com o poder público, com a sociedade, enfim, com toda a comunidade. Eu diria que onde nós tivermos a participação popular, também estará presente a participação da OAB Bauru. Uma outra situação também, nessa linha de atuação da OAB na cidade de Bauru, é que as pessoas perguntam, mas a OAB é só para advogado ir, eu não posso participar de nada lá. Muito pelo contrário, a OAB está aberta aí a toda a população. Sem dúvidas, nós temos as atividades da ordem, os eventos da ordem, salvo raríssimas exceções, são abertos para todo o público, de maneira geral. A própria Casa do Advogado e da Cidadania, em todos os seus eventos, quando divulgados, abertos ao público, permite que o interessado se dirija até a Casa do Advogado e possa assistir ali todo e qualquer evento. Fazemos muitas palestras, participamos de muitas atividades comunitárias, de muitos conselhos municipais, enfim, a OAB está ativa e precisa da participação de toda a população. Mais uma vez, queremos convidar a todos que participem das atividades da ordem, participem dos seus eventos, compareça à Casa do Advogado sempre que se interessar. Nós vamos chegando aí a mais um fim, ao término do nosso programa, e eu queria já agradecer a presença do amigo Adilson Sartorello, diretor e secretário-geral da OAB aqui de Bauru, pela presença aí no nosso programa hoje. Nós a quem agradecemos, César, mais uma vez parabéns por esse brilhante trabalho, parabéns à TV FIB, ao programa, a todos aqueles que aqui nos acolheram. E mais uma vez, repito que a OAB Bauru está à disposição de todos os interessados. A Casa do Advogado está localizada ali na Avenida Nações Unidas, número 3030, e ali através dos nossos colaboradores, dos nossos coordenadores de comissões, de toda a nossa diretoria, estamos à disposição de todo e qualquer interessado para tomar as medidas que se fizerem necessárias a quem se socorrer da OAB. Muito obrigado. Eu também agradeço você, nosso telespectador, que sempre nos apoia, nos manda e-mail. Continue exercendo o seu direito de livre expressão, de liberdade de expressão. Continue nos mandando os seus e-mails, mandando sugestões, críticas, o que vocês acharem que devem se comunicar conosco aqui no nosso programa, no e-mail direitoseu@fibbauru.br. Até a próxima.